Muito bem. Essa sexta-feira, dia 25 de dezembro, nós vamos fazer mais um vídeo aqui. Pela graça de Deus, nós vamos fazer mais um vídeo aqui. Então, o que que acontece? Antes de começar propriamente o vídeo, eu queria contar como ele se deu, né? A escolha dessa passagem bíblica aqui. Na verdade, são duas citações. Então, para mim, foi uma experiência nova. Eu estava realmente no meu horário de descanso e começou aquela coisa vir à minha mente, falar de Filipenses 22, Colossenses 22 e Filipenses 22. E quando eu, vamos dizer assim, meu subconsciente se deu que tinha naquilo ali uma possibilidade de uma mensagem para mim, me deu até uma certa assim, euforia, né? E dessa euforia tal, e eu já me deu aquela preocupação, bem interessante, me deu a preocupação de não esquecer. E quando eu acordei, eu fui logo pro telefone nem fui consultar na Bíblia, mas fui consultar no Google. E aí eu fui assim, Filipenses 22, Colossenses 22. E aí apareceu, na verdade, duas passagens, que é Filipenses 2:22 e Colossenses 3:22. E aí eu falei, bom, voltei a dormir com calma, e quando amanheceu eu fui ler, eu fui entender. Então, assim, a euforia foi no momento, porque depois, quando eu peguei e li, falei assim, muito bem, quando eu, né, como eu tenho feito, escolhido um tema e vou lá e estudo e me preparo e tal, é tranquilo. Agora, quando a gente, vamos dizer assim, recebe alguma coisa para falar, que é algo que demanda muito mais, vamos dizer assim, a orientação do Espírito Santo do que propriamente do estudo, né? A coisa é bem mais desafiante. Então, para mim, é um desafio, né? Como tem sido todas as coisas, mas esse daqui talvez seja vamos dizer assim, um novo degrau a ser galgado, né? Então vamos fazer isso juntos aqui, tá? Então eu vou ler aqui as duas Filipenses 2:22, né? E aí a gente vai começar a discorrer sobre o assunto aqui. Filipenses 2:22. Então tá aqui e diz assim: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Então é Paulo falando de Timóteo, né? E dizendo que ele serviu no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Aí eu fui li isso aqui, vamos lá, agora em Colossenses 3:22, e diz assim, algumas versões dizem servo, outras dizem escravo, né? Mas vamos colocar mais atualizada aqui a situação do servo. Então, servos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato que vocês temerem o Senhor. Então eu entendi o seguinte, bom, acho que Deus está querendo que eu fale sobre a qualidade de servir, de como servir, né? E tudo que eu recebo, primeiro, eu sempre digo isso, primeiro é para mim. Então eu comecei a ficar atento com relação a isso, falei, bom, vou pedir orientação do Espírito Santo para que ele comece a trabalhar e a maturar essa mensagem dentro de mim, né? Então o que acontece? Eu entendi que estava falando da qualidade de servir. Então vamos voltar lá na primeira passagem. Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Então o que diz aqui? O que eu entendo aqui? Que a qualidade de quem serve,
de que está prestando um serviço, é muito melhor quando ela é desinteressada, né? Quando a gente serve com alegria, quando a gente serve de coração, porque a gente acredita na obra, a gente está querendo se doar nessa obra, né? Então, e nada caracteriza isso quando um filho serve ao seu pai, né? Por exemplo, muitas vezes o pai está fazendo uma coisa dentro de casa ou está fazendo uma coisa no quintal e o filho, né, por ter aquele amor, aquele carinho, ele se une ao pai ali na ajuda, às vezes nem pedindo, né? Não precisa nem pedir, às vezes a gente vai visitar, né? Alguém vai visitar o seu pai, chega lá, o pai dele está lá fazendo alguma coisa, ele chega e aproveita e se une, né? Então é como um filho serve ao seu pai, né? Então é aquela coisa totalmente voluntária, aquela coisa totalmente de coração, sem nenhum interesse de receber, mas em se doar, né? Foi a primeira que eu entendi. E a segunda, que está aqui, que ele diz: servos, obedeçam a tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Então o que me veio isso aí nessa segunda parte, que aí é o nosso servir realmente, né, mais específico, quando nós estamos fazendo, quando nós estamos pregando o Evangelho. Por quê? Porque nós podemos estar pregando o Evangelho, podemos estar evangelizando, nós podemos estar dizimando, nós podemos estar ofertando, nós podemos estar orando por outros irmãos, certo? Mas de uma forma muito, vamos dizer assim, protocolar, de uma forma muito, vamos dizer, organizada e customizada dentro das nossas vidas. Tá entendendo? E não vamos dizer assim, tem aquela coisa organizada do horário, do momento, né? E aqui ele pede um pouco mais, está sendo pedido um pouco mais. Que a gente faça isso, né, com toda, vamos dizer assim, sem se preocupar se nós estamos sendo observados ou se isso está sendo de certa forma, vamos dizer assim, contado, né, como nosso tesouro espiritual. Mas nós estamos fazendo isso de todo o coração, por amor às vidas. Então, né, por amor às vidas a gente presta serviço, por amor às vidas a gente ora um pouco mais, por amor às vidas a gente intercede um pouco mais, por amor às vidas a gente se doa um pouco mais, por amor às vidas a gente tira um pouco mais do nosso tempo pessoal e social para ouvir alguém, para apoiar alguém, né? Então essa segunda parte me falou isso, né? E depois eu fiquei pensando assim, e quando eu estava preparando e tal, eu me dei conta, eu falei assim, rapaz, mas eu vou fazer essa palavra aqui no dia 25, né? No dia 25. Poxa, aí temos que falar de Jesus, né? Não que eu vamos dizer assim, que eu dê uma importância demasiada ao dia 25. O dia 25 para mim é um dia, vamos dizer assim, por convenção, né? Por convenção, a melhor forma de falar até, por convenção, foi dada assim essa data ao aniversário de Jesus, né? Mas nós não sabemos a data e até existe outro que eu não vou entrar nesse momento agora, talvez em outro momento eu fale sobre isso. E até, vamos dizer assim, tem todo um respaldo que ampara que esta data foi herança até de credos pagãos. Então, mas eu não quero entrar nisso. O fato é o seguinte, há uma convenção que hoje é o aniversário de Jesus e eu vou comemorar, independente de ter sido uma data herdada por outro deus pagão ou qualquer outra coisa assim, eu comemoro o nascimento de Cristo, né? Mas nós, na verdade, nós temos muito mais motivo para comemorar a sua ressurreição, né?
e não seu nascimento. O crente ele é muito mais ligado à ressurreição de Cristo do que ao seu nascimento. Mas não vou entrar nisso aí. Mas de qualquer forma, eu fui lá em João 6,38, né? Que fala de Cristo, né? Então ele diz aqui em 6,38, Jesus dizendo: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então eu pensei assim, poxa, né? E a minha palavra, ela é, vamos dizer assim, ela vem sendo montada durante o dia. Eu recebi a mensagem de um irmão dizendo, me lembrando, Jesus Cristo, o príncipe da paz. E eu falei assim, poxa, ele se destituiu da sua realeza, da sua nobreza, da situação de príncipe para ser servo, né? Porque ele diz aqui, ó, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele se colocou, Jesus se colocou na posição de servo, né? E ele serviu ao seu Pai com perfeição e foi até o fim, né? Por amor ao seu Pai, para fazer a vontade dele e servi-lo. Então, ele foi o servo fiel, né? O servo fiel. Tem outra também situação, que é aquela situação do filho pródigo, que ele vai e depois dele se arrepende e verifica que até aqueles que serviam ao seu pai tinham melhor vida que ele. E ele volta e diz, pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me receba como um dos teus servos. Claro que o pai não recebeu como servo, recebeu como filho. Mas ele se coloca ali para ser recebido como servo. E o pai, pelo amor, o colocou, né? O recebeu como filho e fez uma festa. Então isso me levou, vamos dizer assim, que Cristo vamos dizer assim, ele se despiu de toda a sua realeza, né? Para poder servir. E por isso, né, como a Bíblia diz que quando a gente se humilha na potente mão, sobre a potente mão de Deus, nós somos exaltados. Então Cristo ele se humilhou ao máximo para ser exaltado ao máximo, né? Isso daí foi uma coisa que a palavra também me levou. Mas tem algo que me falou forte durante esse estudo aqui, que eu estava ouvindo o hino e o hino dizia assim, busque a minha face e não as minhas mãos. Isso falou forte ao meu coração, por quê? Porque quem busca a face, busca conhecer de verdade. Quando a gente quer conhecer alguém, né, e guardar suas características e ter na memória a sua, vamos dizer, o conhecimento, né, tanto é que é uma referência, né? Você conhece fulano? A gente responde, não, nunca vi, né? Então, quando a gente busca conhecer a face, né, a gente realmente está procurando, quando a gente busca a face, a gente busca conhecer profundamente a pessoa. E quando ele fala, e não busca as minhas mãos, porque quando a gente busca as mãos, a gente está buscando receber. Aí eu entendi toda a mensagem. Ou seja, que eu tenho que servir no Evangelho como um filho deve servir a um pai, com aquele amor, com aquela dedicação, né? Eu entendi que o maior exemplo de servir foi dado por Cristo, né? E na situação que ele fala aqui em Colossenses, né? Em Colossenses 3:22, ele ainda faz mais uma citação que é bastante interessante. Aí eu deixei esse trechinho para ler com vocês aqui, que ele fala assim: servos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, o que quer dizer? Então, se nós estamos servindo a Cristo, nós temos que fazer como nós fazemos com toda a devoção, buscando conhecê-lo profundamente, buscando a face dele e não as suas mãos. Porque muitas vezes nós estamos servindo, buscando as suas mãos para receber. E não, nós devemos servir para conhecê-lo profundamente. Tá? Então essa é a minha mensagem, tá? Nesse dia 25, sexta-feira, 25 de dezembro. Na sexta-feira eu queria dividir essa mensagem com vocês, que falou profundamente para mim, e eu espero que fale também em alguma coisa, em algum momento dessa mensagem aí, toque o coração de vocês profundamente, tá? Que vocês tenham aí esta noite abençoada, o final de semana abençoado, tá? E que vocês sejam recompensados com muitas bênçãos ainda. Tem mais uma semana do ano de 2020 para nós sermos abençoados, para nós declararmos muitas vitórias, para nós nos alegrarmos na presença do Senhor, tá? Porque Ele tem reservado para nós ainda em 2020 muitas bênçãos. Então recebam essa mensagem em seus corações, tá? E creiam, tá? E creiam que nós estamos encerrando o ano de 2020 de uma forma melhor. Iniciaremos um próximo ano na presença dele para gloriarmos, né? Nos gloriarmos, vamos dizer assim, pela graça dele, por tudo que ele fez e que fará nas nossas vidas, tá? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe.